Mais uma história de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Esse tal de Daniel Silveira, ele tem feito demonstrações excessivas de que detesta a democracia. E não há como negar. É só procurar nas redes sociais, na imprensa escrita, televisada, nas rádios, que o comportamento dele é muito claro. Ele faz parte de um movimento que nós vamos chamar de um movimento da neodireita. Esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno internacional. Na França, já tem a chamada Nouvelle Droite. E também tem a Nouvelle Gauche, aquela esquerda light, mais social-democrata, né? Embora na França o presidente seja de centro-direita. Mas o movimento existe, e é o movimento mais forte que tem na Europa, porque grande parte da Europa já é social-democrata, né? Mas eu quero dizer, por exemplo, que o Macron, ele é um homem de centro-direita, mas ele é simpático a essa nova direita. Só que o Macron é muito mais esperto, é muito mais culto, a democracia francesa é muito forte e não se compara com esses movimentos que estão acontecendo no Brasil. Então, e essa neodireita que tem aqui no Brasil, ela não é uma neodireita harmônica, não é um conjunto sólido, ela é muito fracionada, ela tem desde uma nova direita, por exemplo, entre os empresários, o pessoal das confederações das indústrias, do comércio, ele tem essa nova direita entre os trabalhadores também, e essa nova direita no Brasil, ela já existia há um tempo atrás, há mais de 10 anos, mas ela estava escondida, ela estava quieta, ela estava ofuscada, e com aqueles movimentos que aconteceram, principalmente no pré-impeachment da presidente Dilma, ela veio à tona. E, embora você tenha uma nova direita esfacelada, assim como tem na esquerda, eu quero dizer esfacelada, muito dividida. Você tem no Brasil, por exemplo, o MBL, que faz parte dessa nova direita. Você tem no Brasil uma direita mais extremada, como desse Daniel Silveira, uma direita que se assemelha muito com um comportamento mais próximo do nazismo, do fascismo. Só não é bem um tipo fascismo e nazismo, porque ele ainda não é organizado como foi no período do Hitler e do Mussolini. Mas, enfim, ele é um movimento que está se expandindo, ele se expande por todo o território nacional, embora não apareça de forma muito visível ainda, devido principalmente a essa questão da pandemia, mas ele está muito latente. E essa que é a preocupação, os ataques às instituições, não só ao Supremo, mas também ao Poder Legislativo, principalmente esses dois. São poderes desarmados, que não têm muito o que fazer se for invadido, quando no máximo vai chamar a Polícia Federal, embora pela Constituição eles possam convocar as Forças Armadas. Agora, esse movimento ele foi insuflado ou seguiu o exemplo de pessoas ligadas ao governo, que venha constantemente atacando principalmente o Supremo Federal, né? Um movimento que vem brigando
com os presidentes da Câmara e do Senado, principalmente com o presidente da Câmara que acabou de deixar a presidência. É uma situação, digamos, nova, que está aflorando muito ainda lentamente, mas não quer dizer que não seja esse movimento perigoso. Dessa forma, o Brasil está se dividindo cada vez mais. Esse rapaz, ele é apenas um exemplo do que vem acontecendo em outros países, como foi o caso dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos, o movimento tenha sido mais orgânico e a segurança nacional americana, o governo eleito, e mesmo ainda na época do governo Trump, ele não teve o apoio de grande parte do seu partido, não teve apoio do Partido Democrata e não teve apoio da massa da população americana. Mas aqui ele está um movimento que tem penetrado principalmente na classe média alta e alguns deputados do Legislativo. A gente tem claramente que alguns deputados do PSL já criticaram o Supremo. Isso o parlamentar pode usar do seu direito, da liberdade de se manifestar, porque ele é um parlamentar. Mas mesmo alguns parlamentares têm exagerado no seu discurso. Cobranças e mais cobrança acima do Supremo, mas cobrança para atingir o seu grupo pessoal. Então, a situação desse país, ela está tomando contornos que ninguém sabe muito bem o que pode acontecer. Ainda bem que o Supremo agiu rapidamente após a retórica extremada desse deputado e tomou as devidas providências legais. E muitos estão defendendo, dizendo que foi ilegal a prisão dele porque não cabia a questão do flagrante, né? Principalmente da história do flagrante continuado, mas é jurisprudência que está se estabelecendo. De qualquer forma, ele merecia ser processado pelo ataque violento que esse deputado fez. E o passado dele é um passado muito complicado pessoalmente. A sua postura como soldado da PM do Rio de Janeiro também. Ele já foi, ele mesmo disse que ele já foi detido 90 vezes. E eu acho muito estranho, numa corporação militar, a pessoa ter sido detida 90 vezes e não ter sido expulsa da corporação ou obrigado a dar baixa, sair da corporação, porque o que fica manchado é o nome da corporação. Então, se realmente esse número de vezes for verdadeiro, ele tem pessoas dentro da própria PM que compartilham com esses ideais que ele vem defendendo, extremado. Então, a questão que se coloca hoje é o seguinte: ele é apenas um representante desse movimento, que ainda está submerso, mas pouco a pouco ele vai encontrando o terreno fértil para emergir. E nós temos muito exemplo dessa nova direita. Você pega, por exemplo, o comportamento do antigo ministro da Educação, o que ele fez. Você pega o comportamento do ministro das Relações Exteriores, indo para cima de países amigos que nós
temos relações diplomáticas. Se tem relações diplomáticas, eles são países amigos. É o caso dos ataques constantes à China, ataque constante à vacina da China, ataque constante aos vagabundos do Supremo. Então, o Supremo já até demorou para agir, né? Esses ministros que acabei de comentar, eles também teriam que responder judicialmente pelos os ataques verbais que eles... Então, é uma organização, é uma nova direita, que você tem uma nova direita mais tranquila, são de direita, mas respeita a Constituição. E você tem uma direita que ela está submersa. E você tem aí uma nova direita, todos são nova direita, mas você tem essa nova direita que ela vem a público manifestar o seu discurso de ódio. Agora, quando você compara isso, essa direita, com a direita, por exemplo, do período Juscelino Kubitschek, apesar de que alguém diz que o Juscelino Kubitschek é comunista, não sabe o conceito de comunismo. Mas foi uma direita que ajudou a construir o Brasil. Foi uma direita que se industrializou. Mesmo no período do Marechal Dutra, a direita tinha um comportamento completamente diferente. A direita, por exemplo, do período de Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, ele era um grande demagogo, mas Lacerda não afrontava as instituições. Só no período pré-64, e mesmo assim ele foi calado, porque quando a Revolução de 64, ou o movimento militar de 64 aconteceu, o Lacerda ficou quieto, porque ele foi caçado, ele foi embora do Brasil, ele foi para Portugal, junto com o Juscelino, foi para lá também. Então, é uma direita que está surgindo outro que ainda merece ser observada, ser estudada. Agora, esse comportamento teve muitos apoiadores. E o que nos chama a atenção é que esses apoios vêm, muitos deles, do cidadão mais simples, do cidadão da classe trabalhadora mais... de baixo poder aquisitivo, um grupo social, não estou falando ainda em classe social, mas um grupo social de baixo poder aquisitivo, um grupo de trabalhadores que são muito influenciados, são usados por esse tipo de cidadão. Então, é muito preocupante o que está acontecendo nesse presente momento. A Câmara Federal foi sábia, manteve a prisão, mas esses grupos ainda... ele é um representante de um grupo, não tenhamos dúvida. É só nós assistirmos os debates no Congresso, principalmente de um partido, claro, o PSL que a gente está fazendo referência. Você vê que tem um deputado do Paraná que ele usa da palavra de forma violenta, né? Outras deputadas do PSL também, né? Todo mundo sabe quais são essas deputadas, e a preocupação é para onde vai isso, aonde é que vai dar essa situação. A nossa democracia, por mais que neguem, ela está sendo testada. Felizmente, nós temos reagido, a população tem reagido. O poder legislativo está sendo a salvaguarda não só da Constituição, mas do Estado de Direito, obviamente, e do Estado Democrático, pelo Estado Democrático de Direito.
Ele tem sido um freio. No legislativo tem muita gente também. No executivo tem algumas pessoas que não têm esse discurso de ódio. A gente sabe que dentro do executivo já está tendo racha. O vice-presidente da República foi para escanteio. Está aí os noticiários diários, porque ele tem visão crítica de algumas situações que aconteceram. As nossas relações com o exterior, principalmente com os Estados Unidos, muito complicada. A gente sabe que o representante da Defesa, o Ministério da Defesa, o Departamento de Defesa para a América Latina, ele fez uma carta para o presidente da República, um relatório da situação política no Brasil. É interferência no Brasil? Não sei, mas é uma análise dada pelos órgãos de informação. Então, nós vivemos nos últimos anos, após a redemocratização do país, coisa que a gente não tinha vivido. Isso não aconteceu no governo Sarney, embora tenha sido muito complicado. Isso não aconteceu no governo Fernando Collor, apesar dele ter sido cassado. Ele não aconteceu com Itamar. Então, ele não aconteceu com Fernando Henrique, não aconteceu com o governo Lula, com o governo Dilma, embora há inquérito contra os movimentos sem terra, né? Mas se eles erraram, o erro também aqui está sendo muito grande. Como naquela época o movimento sem terra e ainda é muito criticado, eu também tenho críticas a alguns movimentos que esse movimento sem terra fez, algumas invasões, por exemplo, de um casal de japoneses lá na Bahia, pequenos produtores, quebraram tudo. Essa nova esquerda também, a Nouvelle Gauche, só que na França eles não são violentos. Nós temos uma nova esquerda que está compactuando com o capital. Nós temos uma nova esquerda que se uniu para eleger o presidente do Senado. Eles se uniram ao grupo que defende o presidente da República, um grupo de direita. Essa é a nova esquerda, que não é a esquerda social-democrata e nem a esquerda comunista. E comunismo hoje só existe praticamente na Coreia, né? Mas para alguns todo mundo é comunista, todo mundo é socialista. Já disseram que eu era comunista, ou disseram que eu era socialista. Eu pedi para eles me informarem o que é que eu sou, né? Então um vídeo como esse, se for visto e ouvido por algumas pessoas, a gente cai nessa situação. Então, essa nova direita é uma direita barulhenta, ela não é homogênea, ela não é hegemônica, ela está se preparando para movimentos mais fortes. É necessário que os órgãos de segurança acompanhem isso, porque é uma direita que ela está tendo apoio. Embora essa nova direita não seja apoiada por segmentos da nova direita, que eu acabei de falar, alguns empresários, alguns partidos políticos, eu falaria, por exemplo, no Novo. É uma situação que merece uma análise e merece que os passos dessa nova direita sejam acompanhados, principalmente pela imprensa. Então nós vamos gravar um outro vídeo falando sobre essa nova direita, que eu acho que ela é muito mais perigosa do que o que eu estou chamando da direita tradicional, né? Aquela direita do período do Juscelino Kubitschek, mesmo do período do Jango, né? Embora essa direita do Jango, ela também se aliou e ajudou a derrubar o Jango, mas depois parte deles fizeram meia-culpa
e foram inclusive para a oposição. Severo Gomes é um deles. Então, vamos conversar mais desse assunto mais à frente. Muito obrigado.